Eu reconheço, você há de concordar comigo, que as palavras de uma pessoa no leito da morte, antes da morte, é muito importante. Para mim é como se fosse um resumo, ou aquele desejo que aquela pessoa, ao partir, gostaria de deixar marcado. Eu tive essa experiência com meu pai faleceu há 6 anos atrás, e eu me lembro que quando ele ali no leito, ali no hospital, ele chamou a gente, e os filhos, nós somos em 4 filhos, e eu me lembro que a gente se ajoelhou ali na cama, e meu pai começou a orar por cada um de nós, assim, eu nunca me esqueço, e o tempo não vai levar aquela oração que meu pai fez, essas últimas palavras, depois que ele orou ali, ele perdeu a consciência, e aí partiu. Gente, se pessoas, seres humanos, quando falam no leito da morte, quando expressam seu desejo com as últimas palavras, você já parou para pensar nas últimas palavras de Jesus? Será que foram palavras? Será que foram simplesmente frases? Eu acredito que a gente precisa prestar atenção nas últimas palavras de Jesus, porque por trás dessas últimas palavras tem coisas poderosas. E aí você assistiu aí esse vídeo, e na verdade nós temos por todo o Evangelho de Jesus as últimas palavras de Jesus, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas falam muito sobre as últimas palavras. E nós vamos estudar hoje, e eu quero que você abra o seu coração, eu quero que você deixe o Espírito Santo falar contigo, eu quero que você, onde você estiver agora, abra o seu coração, Deus vai falar contigo. Primeiras palavras de Jesus, tá certo? As últimas palavras de Jesus, as primeiras foram: Pai, perdoa-lhes. Você pode dizer comigo, vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3. Pai, mais uma vez. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa. Vai lá, Pai, perdoa essas vidas. Gente, o que significa isso? Que a nossa condição para termos intimidade com Deus, a nossa condição para a gente se relacionar com Deus, a nossa saída parte do perdão de Deus sobre a nossa vida. Perdão de quê, gente? Perdão de pecado. Pecado não é um erro qualquer. Pecado não é... Livrar-se do pecado não é um pedido de desculpas, não é eu bater sem querer no Daniel e assim, Daniel, me desculpa por esse erro que eu cometi, foi sem querer. Pecado não sai com um pedido de desculpa. Na verdade, para você entender o que é pecado, porque Jesus Cristo diz assim: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa o pecado. Pai, perdoa. Jesus, ele estava assumindo, ali ele não estava falando só para aquelas pessoas. As últimas palavras de Jesus não se referem apenas para aquele momento, as últimas palavras de Jesus contemplam a minha condição e a sua condição. No livro de Romanos, Paulo falando sobre a nossa condição, ele diz que não há um justo sequer, nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e sendo justificados gratuitamente por sua morte, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E aí, pecado é um estado de separação de Deus. Pecado é um estado de escravidão. Pecado é uma posição onde nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Pecado é uma posição onde nós não temos condições de fazer a nossa própria vontade. Gente, o pecado, ele separou o homem, o ser humano de Deus, mas não apenas isso, já foi algo terrível, separar o ser humano de Deus, mas o pecado também trouxe consequências terríveis na alma. Paulo falando no capítulo 1, uma carta que ele escreve ali, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz assim que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho que salva todo aquele que crê. Salva de quê?
salva o homem dessa condição pecaminosa. E aí ele fala que o que é o pecado, e ele fala de outra perspectiva que o pecado faz. O pecado nos separa de Deus, mas também o pecado estabelece uma deformação na nossa alma. Esse mesmo capítulo, no capítulo 1, ele fala desse homem, dessa posição de pecado, que despreza o conhecimento de Deus, e por causa de despreza o conhecimento de Deus, o que é que ele fala? Por causa de que desprezaram o conhecimento de Deus, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Pecado destrói o homem, pecado separa o homem, pecado traz consequências na alma, pecado traz consequências físicas. Gente, quando Jesus, naquela cruz, as últimas palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes. Ele estava olhando para a minha condição e a sua condição, dizendo o seguinte: se não tivesse a intervenção de Jesus, nós não estaríamos hoje aqui. Se não houvesse perdão através de Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui. Gente, por que Jesus fala as últimas palavras? Por que Jesus chama primeiras palavras, as últimas palavras, ele começa com um perdão? Porque o perdão só é tirado da minha vida e da sua vida por uma condição, por uma morte de Jesus Cristo. Pecado não é um pedido de desculpa, pecado também não sai por uma obra minha e sua. Pecado não sai, a minha condição, tirar o pecado da minha vida, não é pelo meu muito fazer. Quantas pessoas acham que perdoar, Deus vai perdoar o seu pecado se você tiver tudo direitinho, se você fizer tudo certinho, se você fizer assim, não, eu vou me comportar, Deus vai me perdoar. Jesus, ele diz naquela cruz, ele demonstra uma coisa que Paulo registra em Efésios capítulo 2, diz assim: pela graça sois salvos, e não vem por obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus. Jesus naquela cruz estava dizendo para mim e para você: nós precisamos do perdão de Deus. E quando o perdão de Deus entra na minha vida, quando eu aceito o perdão de Deus, quando eu creio no perdão de Deus, deixa eu te falar uma coisa: você é livre, você começa a experimentar algo na sua vida. Primeiro, você começa a experimentar a unidade, intimidade com Deus. Sabe por que muitas vezes você não consegue ser íntimo de Deus? Sabe por que muitas vezes você não consegue compreender as coisas de Deus? Sabe por que muitas vezes você não consegue tomar decisões próprias? Sabe por quê? Porque existe uma escravidão. Mas eu tenho notícia boa para você: Jesus perdoou o teu pecado naquela cruz. A dívida que estava contra a minha vida e contra a sua vida foi paga por Jesus Cristo. Hoje você pode sair desse lugar com o seu pecado perdoado, com a sua vida transformada, por causa do poder que há em Cristo Jesus. O coisa terrível, gente, é a gente viver debaixo de condenação, é ou não é? Oh, coisa terrível é você se sentir culpado, é você se sentir condenado, é você carregar isso. Gente, não tem coisa terrível, tem mais coisas. Tem, você pode assim, eu até concordo, você não, tem coisas pior, tem coisa pior. Mas deixa eu dizer, coisa terrível é você carregar um peso de condenação. Deixa eu te falar uma coisa: você pode sair daqui livre, você pode sair daqui liberto, porque Jesus naquela cruz estava olhando para a minha vida e para a sua vida. E eu não sei você, mas eu preciso do perdão de Deus. Eu não sei você, mas hoje eu necessito do perdão de Deus. Tem coisas que
a gente já fez, Deus perdoou, mas tem coisas que nós fazemos de forma inconsciente, tem coisas que nós fazemos e iremos fazer. Deixa eu te falar uma coisa: os meus pecados do passado, os meus pecados do presente e os que vão acontecer, tem notícia boa: Jesus Cristo perdoou e Jesus tem poder, Ele é o único que perdoa pecado. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Somos livres quando somos perdoados por Jesus Cristo. Somos livres. Tem notícia boa para você também. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando somos perdoados por Deus, pecado não passa a ser uma luta, pecado não passa a ser algo que eu preciso lutar contra ele, pecado passa a ser uma decisão, porque eu não sou mais escravo do pecado, porque a graça me liberta. Como é que é isso? Você vai ver o como Tiago escreve no capítulo 1, diz que a partir do momento em que somos livres, o que é que a Bíblia diz? Não diga para Deus que Deus te tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai, seduz, e o pecado gera, o pecado gera morte. Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa: em Jesus Cristo você é livre. O perdão de Deus te faz perto. O perdão de Jesus, o perdão de Deus através de Jesus te faz próximo a Deus. O perdão de Deus através de Jesus faz você ter intimidade com Deus. O perdão de Deus através de Jesus faz ser quebrado toda a condenação da tua vida. O perdão de Deus através de Jesus quebra da tua vida toda dívida, tudo que você tinha para fazer, tudo que você almejava fazer, você não conseguia pela tua própria força. Jesus Cristo te perdoou naquela cruz. A religião diz o seguinte: faça, e Deus vai te ouvir. Jesus diz assim: você não precisa fazer, eu já fiz, porque eu já fiz, você sim pode ser livre. Jesus Cristo já fez pela minha vida e pela sua vida. Receba perdão de Deus para a tua vida hoje. Diga glória a Deus, glória a Deus. E ele continua, as últimas palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes. E ele continua: pois não sabem o que estão fazendo. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3, vamos lá, todo mundo. Mais uma vez. Pois não sabem o que estão fazendo. Eu não sei se foi intenção do diretor, mas no filme, quando você percebe Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, ele aponta para o sumo sacerdote, ele aponta para os soldados, ele aponta para as pessoas que condenaram Jesus, que crucificaram Jesus. O que Jesus está dizendo? Pai, perdoa-lhes, porque eu preciso do perdão de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Quando Jesus diz assim: não sabem o que fazem, é porque há uma influência espiritual. Eles não sabiam o que estavam fazendo, porque eles estavam cegos. Se o pecado nos faz escravo, também o pecado nos cega. Diga comigo: nos cega. E quem é que nos cega, gente? Quem é que nos cega? Deixa eu mostrar na Bíblia, na palavra de Deus. Olha lá no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, eu quero que você vá comigo. 2 Coríntios, no capítulo 4. Uma das formas da cegueira espiritual. 2 Coríntios, capítulo 4, a gente vai ler do versículo 3, vamos ler 3 e 4. Diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, Paulo falando, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Há uma interferência espiritual. Jesus também ele fala de 4 tipos de coração. Lucas capítulo 8, ele registra essa conversa, essa parábola de Jesus, e na parábola de Jesus ele fala 4 tipos de coração. E aí ele fala: o primeiro coração é aquele que recebe a palavra de Deus. O segundo coração é aquele que recebe a palavra de Deus, e aí vem o diabo e rouba.
a palavra. O segundo coração é aquele que recebe a palavra de Deus e como não se firma, não cria raízes, ele se desvia. O segundo tipo de coração é aquele que a semente cai no meio de espinhos, e aí vem os problemas, vem as tentações da vida, e ele morre. O quarto tipo de coração é aquele que recebe a palavra de Deus, e aí ele recebe, medita, aplica, e aí ele fala dessa semente que produz. Mas eu quero chamar a atenção do coração número 1. Jesus diz que há uma intervenção maligna, há uma intervenção espiritual. Recebem a palavra, vem o diabo e rouba. Naquela cruz, Jesus perdoou o meu pecado e o seu pecado. E naquela cruz, Jesus está libertando a nossa vida de toda ingerência maligna. Gente, o diabo cega o ser humano, o diabo escraviza o ser humano, o diabo ele tira o entendimento. Nessa palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. O diabo destrói a nossa real identidade, o diabo mente para você, ele tem mentido para você. Quantos aqui se consideram o seu pecado maior do que você? Deixa eu dizer uma coisa, você é muito maior do que esse erro, você é muito maior do que esse pecado são fotos, a sua vida é um filme, e Deus faz parte desse filme. Deus vai fazer com que você enxergue que a tua vida é muito maior. Jesus falando sobre o diabo, João 10, ele diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. Ele rouba a paz, rouba o entendimento, rouba a alegria, rouba a identidade. E porque ele rouba, a pessoa começa a morrer, a pessoa começa a realmente morrer. Ele mata a esperança, ele mata o coração, ele começa a fazer coisas terríveis, depois ele destrói. Mas a Bíblia fala, né, o texto continua, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Tem notícia boa para você, nas últimas palavras de Jesus, há perdão para a minha vida e há perdão para a sua vida. Nas últimas palavras de Jesus, Jesus está te libertando. Ai, meu irmão, se o diabo fez muita coisa, se o diabo destruiu muita coisa, a Bíblia fala em Romanos capítulo 5 e 17, pela transgressão de um, muitos pecaram, muito mais, diga comigo, muito mais. Diga comigo, muito mais. A Bíblia diz o seguinte, olha, diz lá, se pela ofensa, 5,17, Romanos 5,17, se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais, diga comigo, muito mais. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga comigo, muito mais. Muito mais, tem notícia boa para você. O diabo pode ter tentado, tentado destruir a tua vida. Quem sabe quantas coisas você tem colhido por causa de uma interferência maligna. Mas naquela cruz, Jesus disse assim, olha, eu morri na cruz para perdoar o teu pecado. Eu morri na cruz para tirar toda a ingerência maligna sobre a sua vida. Colossenses diz que Ele nos transportou do império das trevas, diga comigo, império das trevas, para o reino do seu amor. Diga, o reino. Vamos lá, gente, império das trevas, para o governo de Deus. Todo mundo, governo de Deus. Império das trevas, para o governo de Deus. Nós sempre vamos estar debaixo de uma ingerência de governo. Temos o governo da prefeitura, temos a prefeitura que nos governa como cidade, temos o governo do estado, temos o governo da União. Mas há um governo espiritual, na verdade 2 governos, e Jesus deixa claro que há uma ingerência de um governo, de um império das trevas. Paulo fala que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, dominadores. Há uma luta espiritual contra a nossa vida.
Mas a notícia é boa: naquela cruz Jesus perdoou o meu pecado, mas naquela cruz Ele nos resgatou, Ele nos tirou, Ele tem poder, e Ele arrancou a minha vida e a sua vida, e nos colocou no reino de Jesus, no governo de Deus. Por isso que Jesus Cristo ora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita, venha o teu reino, seja feita, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como no céu. Governo, existe um governo, esse governo venha para a terra. Eu quero dizer para você que naquela cruz Ele perdoou o meu pecado e o seu pecado, e naquela cruz Ele te colocou no governo de Jesus Cristo, no governo de Deus. Sabe o que tem no governo de Deus? No governo de Deus tem saúde, no governo de Deus tem transformação, no governo de Deus tem esperança, no governo de Deus tem perdão, no governo de Deus tem alegria, no governo de Deus tem vida, no governo de Deus tem futuro, no governo de Deus tem segurança, no governo de Deus tem autoridade. Lucas 10:19 diz: para mim, para você, meu irmão, para mim, para você hoje, receba perdão de Deus e receba a autoridade dele. Lucas 10:19, que aqui tem, Costa Neto, Jesus diz para mim e para você: eis que vos dou a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nenhum poder do diabo vos causará dano algum. Jesus me perdoa, Jesus me liberta do poder do diabo. As últimas palavras de Jesus, Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque eu preciso do perdão de Deus, porque eu preciso ser livre da cegueira espiritual, porque o perdão é para todos. Diga comigo: o perdão é para todos. Essa frase se refere numa conversa que Jesus Cristo tem com daquelas pessoas que são crucificados com Ele. De duas pessoas. Uma começou a dizer: se você é o Cristo, salva você e salva a gente também. E o outro disse: cara, para de falar isso. Nós estamos aqui como consequência do nosso erro. Nós estamos pagando pelo aquilo que a gente fez, mas Ele não fez coisa alguma. E aí ele volta-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te. Senhor, lembra-te. Jesus volta para ele e diz assim: em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não apenas se lembrou, mas Jesus tem poder de fazer com que a minha vida, a sua vida, receba vida eterna. Ah, querido, o céu não foi inaugurado com pessoas aparentemente perfeitas. O céu não foi inaugurado nem com um padre, nem com um sacerdote, nem com um pastor. O céu foi inaugurado com pessoas pecaminosas como aquele homem. Deixa eu dizer uma coisa: perdão é para você também. Tem perdão 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 para você também. Quem sabe você está aqui, pastor, será que eu mereço? Eu não mereço o perdão de Deus, pastor. Na verdade eu me sinto até assim, eu não me sinto bem nesse lugar, porque eu não mereço estar nesse lugar. Pastor, eu não falo com Deus porque eu não mereço falar com Deus. Eu nem peço a Deus porque eu não mereço. Ei, perdão é para as pessoas como eu e você que dizem assim: eu não mereço, Senhor. Eu não mereço, Senhor. Se tem uma coisa que eu só quero que o Senhor faça, lembra-te de mim. Jesus, eu não vou só apenas lembrar de você, eu vou resgatar a tua vida. Eu não deixo de te amar. Eu não vou abandonar você. Se tem uma coisa que Deus nunca vai fazer, Deus nunca vai esquecer você. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Não tem pecado maior do que o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Perdão é para você como eu. Pessoas que estão aqui dizem: eu não mereço. Eu não mereço. Pessoas como eu e você. E Jesus disse: não é porque você merece, é porque eu te amo. E existe perdão para a tua vida. Se Jesus teve a capacidade de perdoar aquelas pessoas, hoje Ele está aqui para dizer o seguinte: eu te amo, eu perdoo o teu pecado.
eu perdoo o teu pecado. Minha pergunta para você: como é que você vai responder essa mensagem? Como é que você vai responder essa mensagem? Ah, pastor, que mensagem maravilhosa. Não é só isso. O poder está quando você responde. Vou te explicar. Há poder na mensagem quando você responde. Responde como? Ei, hoje, pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus. Hoje, pede perdão a Deus. Jesus Cristo perdoa os meus pecados. Eu não sei como é a tua condição, pastor, sei lá. Agora com esse negócio de ingerência espiritual, sei lá se eu tenho isso. Aí, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Fica com medo do diabo, não. Olha para Jesus, Ele tem mais poder. Começa a dizer: Senhor, me liberta, Jesus. Eu preciso de libertação hoje. Ei, deixa eu te dizer, você que está dizendo assim, entrou nesse lugar, pastor, eu nem tenho coragem de abrir a minha boca, eu não tenho coragem nem de pedir perdão a Deus. Você não tem noção do que eu fiz, pastor, você não tem noção do que eu faço, você não tem noção do que eu penso, você não tem noção com quem eu ando, você não tem noção como é que eu negocio. Deixa eu te dizer uma coisa para você: perdão é para você também. Receba perdão de Deus e você vai começar a experimentar transformação. Você vai começar a experimentar transformação de Deus. Olha para a cruz hoje, olha para Jesus hoje.